Hoje é o 25º grupo, que consta dos seguintes temas: cidade, a fábrica de tortos, investigação psicológica de tortos nós. 2. Inteligência de colmeia, separação do grande grupo feminino em Jericó e o rompimento da unidade de ação. 3. Psicossistema, pessoas e ambientes em pessoa-ambientes. 4. Os nemais da Austrália, Neandertais, Eva mitocondrial e Adão Y. Se você pensa que nós fomos e se perdemos, olha nós aqui outra vez. 5. A tampa do vaso, a tentativa das mulheres de nos aprisionar. 6. Criacionitas e evolucionitas 2, almados e desalmados. 7. Trindade, Espírito Santo, Deus e Cristo. 8. As 3 profissões, quem fica e quem vai. 9. As 2 flechas, saia de vermelho e a de azul fica toda posuda. Em seguida, quebra mundial em 19 e depois guerra em 29. Teoria dos ciclos, as tentativas de modelar a história. Seguinte, tábula rasa, o quadro vazio e o que está atrás dele. Por último, a longa-vida, que é um dos super temas dos super projetos. Alongamento da vida infantil. Ao modo oriental, ginástica de alongamento antes de entrar na sala de aula. Então, o primeiro dos temas é cidade, a fábrica de entortado. Investigação psicológica de todos nós. Desses tortos, tortos, somos nós. Então a cidade começou em Jericó, segundo diz os cientistas. Os investigadores escavaram no mundo inteiro, fizeram os testes de radiocarbono e estabeleceram que a mais antiga ocupação humana é Jericó, talvez rivalizando com essa descoberta mais recente de Göbekli Tepe, na Turquia. Jericó fica a 50 km de Jerusalém, no Mar Morto, onde eu presumi que eles tiravam sal para comercializar as populações ainda não urbanizadas. A cidade deve ter crescido bastante em termos daqueles tempos antigos, 2.000, 5.000 pessoas, o que era uma metrópole gigantesca. Eu não sei qual é o tamanho, as pessoas não... Uma notícia que eu tenha lido explicitou as dimensões populacionais de Jericó, mas uma vez que era tudo apertado, e como eu já mostrei lá no modelo da caverna para a expansão do SAP, nós tivemos primeiro as cavernas, em seguida as pós-cavernas, depois as pré-cidades e as cidades. Dentro da caverna não existia muito espaço, então as casas, os cubículos separadores que eu presumo ter existido, eram colados uns nos outros, e depois, quando as pós-cavernas e as pré-cidades começaram a existir, não existiam ruas, só muito tardiamente apareceu isso que nós conhecemos como rua, de forma que as pessoas tinham um contato direto umas com as outras, elas não eram separadas em cubículos dentro das casas, que são os quartos, as salas, as cozinhas, as áreas guardadas, banheiro, e não eram separadas por muros e nem separadas por ruas. Então veio o crescimento das cidades a partir de Jericó. Bom,
Quando eu fui de Cachoeiro para Linhares, fui levado pelo meu pai e minha mãe, em 63, 9 anos. Cachoeiro é uma cidade que as ruas são tortas. A maioria delas tiveram de ser aproveitadas os morros e as baixadas, tudo que era espaço para construir, e ficou tudo muito apertado. Quando eu cheguei em Linhares, as ruas eram retas, as avenidas são colocadas no sentido sul-norte, ou norte-sul, e as ruas são colocadas no sentido oeste-leste ou leste-oeste. Elas são perpendiculares, eram as primeiras. Não é uma cidade planejada como Belo Horizonte foi, nem Brasília, que foram construídos para serem capitais, mas é uma cidade que meu tio ficava valorizando. Eu passei a amar, porque era tudo plano, não tinha morro, a gente podia andar de bicicleta grandes distâncias relativas, e não tinha que fazer esforço para subir e descer ladeiras. E além do que, as avenidas eram muito largas, por comparações com as que eu conhecia antes em Cachoeiro, eram o dobro de largura. Mesmo as ruas de Linhares eram maiores do que as avenidas de Cachoeiro, de forma que para uma criança de 9 anos foi uma revelação, aquela amplidão. E eu não fui pensar, senão muito tardiamente, como que as cidades elas tornam cada família uma ilha, são arquipélagos de ilhas, entre elas tem o mar de ruas. Então, dessa casa onde eu estou para cada vizinha, não se passa diretamente, é preciso vencer uma rua com seu fluxo de carro se houver. Então corre-se o risco de atropelamento, os adultos passam com muito cuidado e as crianças são impedidas de passar o mais das vezes. Hoje em dia, ainda mais que antes, as crianças não podem sair à rua, ficam enclausuradas dentro dos quintais ou das casas vendo TV. É uma coisa muito diferente da situação que nós tínhamos em Cachoeiro até 63 e em Linhares de 63 a 71, em que as crianças eram largadas nas ruas, mas não como meninos de rua, eram livres para ir e voltar, fazer todo tipo de estrepulia e com total confiança de que não havia perigo. Pelo menos isso. Eu passei a gostar imensamente de Linhares e a valorizar aquele tipo de desenho urbano, chamado planta urbana. Ou seja, as quadras eram retângulos no sentido norte e sul, mais largas no sentido, mais estreitas no sentido leste-oeste, mais compridas no sentido norte e sul, ou seja, eram retângulos no sentido norte e sul, o comprimento maior era no sentido norte e sul. Depois foi mudando ligeiramente, mas seguiu o padrão da perpendicularidade. Então, essa coisa é masculina, diz respeito à velocidade. Em algum momento, quando o nosso amigo Pedro ainda não tinha terminado o curso de engenharia, lá por 73, ele terminou em 77 junto com os outros amigos nossos. E eu não terminei, e a gente estava passando na UFS, a UFS tinha essa particularidade que ela desenhava as coisas, em vez de ser pelo caminho mais curto, não, ela fazia grandes voltas. Então eu tinha aprendido já faz algum tempo a respeito do triângulo de Pitágoras, e naturalmente a soma dos catetos é maior do que a hipotenusa. Se os catetos forem 1 em 1, a hipotenusa vai ser 1,414. Então a soma dos catetos vai ser 2 e a hipotenusa 1,414, ou seja, 0,6
a mais pelo lado dos capetos, e a UFS desenhava sistematicamente através dos capetos as passarelas, então a gente tinha que dar grandes voltas. E esse padrão do quadrado vem da masculinidade da civilização. Eu até depois vou dizer que eu acho que deve ser assim mesmo, porque é um ciclo para baixo, para cima, entre o masculino e o feminino, mas o excesso de feminino provoca a derrota da cultura e da civilização. Assim como, é claro, o excesso de masculino, mas o fato é que esses padrões quadrados e retangulares denotam o domínio masculino. E isso se espalhou, evidentemente, pelo mundo todo. Não houve um estudo no sentido de dar liberdade ao ser humano, de manter aquela coisa da caverna, porque na caverna a gente pode imaginar que era encontrada uma caverna natural, ninguém iria cavar naqueles tempos, né, mais tarde fizeram isso, ninguém iria cavar uma caverna para morar nela, não tinha os instrumentos. Encontrava-se uma caverna e daí criavam-se as estradas, os caminhos vicinais para a coleta pelas mulheres e caça pelos homens. Então a rua é que saía da moradia, não era a moradia que era dominada pela rua, como é hoje. Hoje em dia as cidades são quadradas, você compra um lote e instala ali sua casa. A frente do lote pode estar voltada para o leste, de onde vem o sol, ou para o oeste, ou para o norte, ou para o sul, ou pode estar enviesada, pode estar em qualquer condição inclinada, mas sempre a rua como delimitante. Nunca é a casa que diz como a rua tem que ser, é sempre a rua que diz como a casa tem que ser. Você compra esse lote e faz a casa conforme o preceito de engenharia, os mestres de obras, de acordo com o alvará da prefeitura, toda aquela coisa. Mas sempre perpendicular. As ruas aprisionam os seres humanos. Os seres humanos não têm mais liberdade para escolher. A liberdade, existe algum mínimo de liberdade, mas aquelas antigas foram decepadas, foram cortadas. As liberdades antigas morreram largamente. Então sobraram algumas liberdades mínimas. Comprar o lote de frente para a rua, e a rua está posta antes, a casa é posta depois, a casa é prisioneira da rua e não o contrário. A rua não serve mais a casa, as casas servem a rua, e a rua serve ao fluxo de veículos e, portanto, a produção e organização. Então as pessoas estão estocadas em colmeias muito mal construídas, pessimamente construídas. Então eu vou mostrar um exemplo aqui da cidade de Macapá. Como se pode dizer, é tudo retangular, e certamente Macapá quer se parecer com o Sul Maravilha, o Sudeste, Sul-Sudeste, onde existe mais desenvolvimento, maior cultura, etc. e tal no Brasil. Macapá fica lá no noroeste, extremo norte, e não é tão desenvolvida quanto as cidades daqui. Então Macapá sonha em ser desenvolvida, e o padrão que ela quer escolher é o do sul-sudeste ou dos países desenvolvidos, que é retangular. Então, na realidade, a cidade está fabricando um monte de gente torta. É uma fábrica de doidos. Admira até que não exista mais demência nas cidades. E a investigação das cidades, que ainda está por ser feita pelos urbanistas e pelos arqui-engenheiros e outros tecnoartistas, deve fixar-se na cidade como psicologia
rudimentar, embora seja do século, todo esse século mais recente, em particular do século XXI, as cidades estão doentes, elas são psicologicamente dementes, elas são ultrapassadas, caducas, elas não favorecem o desenvolvimento humano, elas dificultam o desenvolvimento humano, elas aprisionam a humanidade para servir à produção, à organização e, consequentemente, aos ricos e aos banqueiros. As cidades não foram feitas para tornar o ser humano feliz. Ela não se preocupou com isso, nem de longe. Ao passo que nas residências dos ricos, nas chácaras, nos sítios, nas fazendas, é a rua que vai até a casa deles. Primeiro é trançada a casa e depois é feita a rua, como era na caverna antiga. Ao passo que nos outros lugares todos, para os miseráveis, os pobres, que são os médios baixos, e os médios e os médio-altos, para todos esses, por mais luxuosa que seja a residência dentro da cidade, ela é enclausurada, ela está dentro de uma cela chamada lote. E aí a pessoa prisioneira das ruas vai até um determinado lugar, escolhe o lote que pode comprar e constrói ali. É mais um serviçal dessa loucura, dessa incapacidade de olhar e ver. Então, como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. E as pessoas simplesmente não viram, elas não enxergaram que a cidade é um poderoso instrumento de enlouquecimento do ser humano. Não existe lugar de encontro como eram aqueles do terreirão na caverna, por exemplo, também entre os índios ainda muito recentemente, com as tábuas todas reunidas em volta do centro, do círculo central. As tábuas ficavam ali em volta do círculo central. Naturalmente, por isso também a cultura indígena foi arrasada. Então, no meu modo de pensar, todas ou quase todas as cidades do mundo vão ter que ser reconstruídas. Quase todos os imóveis, exceto aquele que deve ser preservado, como índice de cultura humana, por beleza, por serventia, por isso e aquilo, quase todos vão ser 99% ou 97,5%, vão ter de ser desconstruídos, destruídos e aproveitados os materiais, reformado o solo para poder voltar a ser vivo, com florestas e flores, etc. As construções, todas essas cidades quadrangulares e retangulares devem ser desfeitas. E o ser humano deve recuperar sua liberdade. Eu não sei como vai ser isso, quanto certo vai demandar, mas eu sei que precisa ser feito, porque o ser humano está mais doente do que é possível tolerar em vista desse domínio de Jericó por 12 mil anos.